Superman é um dos personagens mais antigos e icônicos dos quadrinhos. Isso significa que ele se deparou com adversários seriamente difíceis no seu tempo. Mas quem são os melhores vilões do Superman? Embora o Homem de Aço possa ser o super-herói mais forte, mais corajoso e mais compassivo do mundo, ele também teve que enfrentar os adversários mais maníacos, diabólicos e mais inteligentes das infinitas terras. Às vezes ele mal consegue uma vitória, enquanto alguns de seus inimigos até conseguiram derrotá-lo. De Lex Luthor a Darkseid, estamos olhando para os vilões que forneceram ao Superman seus desafios mais difíceis, bem como os mais divertidos. Aqui vai a lista dos 5 melhores vilões do Superman. Todo mundo sabe que a única fraqueza do Superman é a Kryptonita, um elemento derivado dos escombros do seu planeta natal, chamado Krypton, que se torna mortal sob o sol amarelo da Terra. Mas o que acontece quando você pega aquela Kryptonita e o implanta a alguém que despreza o Homem de Aço? Surge o Metallo. Embora ele tenha várias origens diferentes, a ideia básica permanece a mesma. John Corby, que é um vigarista ou um soldado, dependendo da época em que aparece, está mortalmente ferido ou é voluntário para um experimento, resultando em cientistas unindo seu corpo com peças robóticas que são alimentadas por um coração de kryptonita, dando a ele a força que rivaliza com a do Superman e capacitando com a maior fraqueza do herói icônico. Embora a maioria das vezes ele tenha aparecido como uma pequena ameaça ou como um capanga de outro vilão, Metallo tem a capacidade de realmente ir cara a cara com o Superman. Afinal de contas, do que adianta uma força incrível se você não consegue se aproximar do inimigo? Quem melhor para desafiar o Superman do que seu próprio reflexo escuro? Como a maioria dos inimigos de longa data do Superman, Zod teve várias interações ao longo dos anos, todas ligadas pelo fio comum de que Zod é um criminoso de guerra kryptoniano, preso no espaço extradimensional, a Zona Fantasma, por autoridades kryptonianas. Quando ele é libertado, muitas vezes ao lado de vários outros lacaios kryptonianos, ele causa estragos com seus novos poderes, que são idênticos ao do Superman. Embora ele não tenha aparecido com frequência nos anos após crise nas Terras Infinitas, um grande evento que reescreveu a história da DC e eliminou a existência de todos os kryptonianos. Essas eram geralmente versões não kryptonianas do personagem, ou vieram de uma realidade alternativa. Não foi até muito mais tarde que o verdadeiro Zod, aquele que tinha sido o general de todas as forças militares de Krypton antes de executar um golpe, voltou da Zona Fantasma. Nos anos que se seguiram, Zod se tornou um dos principais inimigos do Superman, até mesmo se tornando seu oficial comandante quando o Superman, como Kal-El, sua verdadeira identidade kryptoniana, se juntou ao exército recém-nascida Nova Krypton, antes de retornar à Terra quando Zod tentou novamente para fazer guerra na Terra. A maioria dos fãs, entretanto, conhece Zod por suas aparições nos filmes de Superman e Man of Steel. Darkseid é um mestre inquestionável de Apokolips, um planeta longínquo habitado por seres divinos, de um mal intenso. Apokolips compartilha seu sistema solar com Nova Gênesis, um planeta de seres semelhantes, mas benevolentes. Como governante de Apokolips, Darkseid passa seu tempo ameaçando os cidadãos de Nova Gênesis e o resto do universo, em sua busca pela poderosa equação antivida, que lhe dará o poder de governar o universo. Criado como inimigo principal no ciclo no Quarto Mundo de Jack Kirby, Darkseid inicialmente começou a lutar contra o Homem de Aço porque Superman, através de seu amigo Jimmy Olsen, foi a pessoa que conectou o Quarto Mundo ao resto do universo DC. Com o tempo, especialmente após o fim do mandato de Kirby em DC, Darkseid e outros novos deuses, como eram chamados, começaram a aparecer cada vez mais fora de seu próprio canto de continuidade, com Darkseid se tornando uma ameaça principal para Superman e o resto da DCU, com níveis de poderes possivelmente muito acima dos do Superman, incluindo força quase incalculável e um poder enigmático conhecido como o Efeito Ômega. Darkseid é um dos inimigos mais poderosos e reconhecíveis do Superman. Muitos vilões deram ao Superman muito trabalho, alguns até o derrotaram, enganaram ou conquistaram, mas apenas o Apocalipse realmente matou o Superman. Em A Morte e o Retorno de Superman, ainda é uma das histórias lançadas mais vendidas de todos os tempos. Apocalipse,
uma arma kryptoniana geneticamente modificada abre um caminho de destruição em toda a Terra, culminando em um confronto de vida ou morte contra o Superman em Metrópolis, que terminou, infelizmente, em morte. Claro, todos nós sabemos que o Superman voltou, mas na época o Apocalipse literalmente espancou até a morte. Tal evento era basicamente inédito, pelo menos com o personagem principal de uma empresa. Apocalipse também foi um vilão relativamente novo, tornando esta realmente uma das principais histórias de evento. Com o passar dos anos, ele foi visto repentinamente cada instância com os retornos decrescentes. Afinal, depois de matar o Superman, não há para onde ir a não ser para baixo. Ainda assim, ele continua sendo um dos inimigos mais poderosos e mortais do Superman. Lex Luthor não é apenas o maior inimigo do Superman, ele é um dos maiores inimigos de todo o DCU. Ainda assim, com Lex Luthor tudo volta para Superman. Ao longo dos anos, Luthor oscilou entre o empresário corrupto, o cientista louco, o supervilão total, megalomaníaco e o conquistador no mundo. Ele chegou a ser eleito o presidente e mais tarde conseguiu um cargo na Liga da Justiça. Até recentemente, sua motivação é quase sempre a mesma: derrubar o Superman, provar que Luthor é o melhor e que todos os outros, incluindo o Homem de Aço, estão abaixo dele. Afinal, ninguém é tão brutalmente inteligente, calculadamente astuto e tão arrojado quanto Luthor. Portanto, Luthor não merece o mundo a seus pés. Qualquer que seja a encarnação de Lex Luthor, há uma dicotomia perfeita entre Lex Luthor e Superman. Superman representa uma força externa, alcançando coisas que a humanidade nunca poderia sonhar em realizar. Tudo para o bem de seu mundo adotivo. Luthor é o maior potencial da humanidade, muito egoísta e arrogante para usar seus dons para melhorar alguém, além de si mesmo. Há uma dinâmica sutil, mais brilhante entre os dois pontos de vista, que faz Superman parecer ainda mais forte e Luthor parecer ainda mais malévolo. Nenhum vilão do Superman é tão conhecido, amado ou viajado como Lex Luthor. Frequentemente visto como o líder de fato de todos os supervilões da DCU, ele foi retratado como tal em muitas encarnações para se citar, assim como Superman é frequentemente visto como o líder do panteão de heróis da DC.